Hoje eu quero ler com vocês o Evangelho de Mateus, capítulo 1. O texto, ele é um pouco longo, mas, como diz o nosso pastor, ele é muito rico. Tem muitas coisas interessantes para a gente tirar dali. Então, Mateus capítulo 1, nós vamos ler o texto, todo o capítulo 1. Já acharam? Eu vou ler aqui, pode ficar sentado como estão mesmo. Mateus 1. Este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá, seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Batseba, viúva de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jeorão, Jeorão gerou Uzias, e Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. Josias gerou Joaquim e seus irmãos, nascidos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Joaquim gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria. Maria deu à luz Jesus, que é chamado Cristo. Portanto, são 14 gerações de Abraão até Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia, e 14 do exílio na Babilônia até Cristo. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta: vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela, até o menino nascer, e lhe deu o nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, e nos orienta sempre a fazer a Tua vontade. Que ela fale conosco neste momento, é a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Geralmente, as genealogias na Bíblia são trechos da palavra que a gente pula. Se você já leu Crônicas, por exemplo, o texto, até a metade do livro é só genealogia, só nomes de pessoas que a gente nunca ouviu falar, e nós nem vamos saber das histórias que aconteceram com eles, mas estão na Bíblia por uma razão. E hoje nós vamos ver que a genealogia aqui de Jesus, ela tem muitas histórias para nos contar. Nós temos muitos ensinamentos para tirar.
nós vamos ver na genealogia de Jesus quais são essas histórias e o que elas podem nos ensinar. Porque nós estamos no mês que celebra o Natal. Você sabe o que significa o termo, a palavra Natal? Natal significa relativo ao nascimento. Se eu perguntar para você qual é o seu dia natalício, eu estou perguntando qual é o dia do seu nascimento. E nascer não é um acontecimento isolado na história. Nascer envolve uma sequência de pessoas que vieram antes de você e que influenciaram a sua vida até aquele momento e vão continuar te influenciando para o resto da vida. Isso é chamado de genealogia. A genealogia ela é muito importante. Mas para nós, brasileiros, nós não somos ensinados a entender e reconhecer a importância da genealogia. A gente é ensinado na escola que o passado não tem muita importância. O passado foram coisas que ocorreram lá atrás e que para nós hoje não faz diferença nenhuma. O que importa é o futuro e como nós vamos construir o futuro. Não à toa, o grande bordão do Brasil, qual que é? O país do futuro. Nós somos o eterno país do futuro. Mas nós precisamos conhecer o passado e entender que em muitas situações que nós vivemos como família, tradições que nós recebemos, elas são fruto de traumas, de decisões e de situações que aconteceram no passado. Então as genealogias, elas são importantes porque elas nos contam essas histórias. E vendo a genealogia de Jesus, nós percebemos a influência de duas histórias, que hoje eu vou chamar de linhagens. Então nós vemos a influência de duas linhagens, a linhagem humana e a linhagem divina. E hoje nós vamos então ver essas duas linhagens, essas duas histórias e perceber influências e o que elas nos contam e nos mostram a respeito de Jesus. Então vamos começar pelas histórias e pela linhagem humana, que foi esse texto grande aqui que nós lemos a respeito dos descendentes, dos ascendentes de Jesus. Bom, essa parte da história de Jesus, ela nos mostra que Cristo, ele faz parte da história. Jesus, ele foi uma pessoa como nós, viveu entre nós num povo específico, dentro de uma família, com tradições, com cultura. Deus resolveu se revelar a nós através disso. Então Jesus faz parte da história, Jesus realmente existiu. E o primeiro ponto que Mateus aqui traz para nós é que Jesus, ele é um descendente de Abraão e de Davi. E isso para nós é muito importante, porque mostra, em primeiro lugar, que Deus cumpre as promessas que Ele fez. Se você pegar lá no início da Bíblia, em Gênesis 12, 3, você vai ver Deus conversando com Abraão, chamando Abraão para caminhar com Ele, num relacionamento pessoal, e fazendo diversas promessas para Abraão. Ele inclusive fala o seguinte: olha, por meio de você, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Abraão é o início do povo de Deus, o início de Israel. É com Abraão que Deus faz uma aliança, ou seja, ele entra num relacionamento com Abraão, fazendo promessas. E para o judeu, é muito importante demonstrar a linhagem, porque você demonstrando que você faz parte do povo, você demonstra que você está ali no meio dessa aliança, você está
fazendo parte dessas promessas. Você tem direito às promessas que Deus fez. Então, quando Mateus fala, olha, Jesus é esse descendente de Abraão, ele está dizendo, olha, Jesus faz parte do povo. Jesus, ele também tem direito às promessas que Deus fez. Jesus faz parte da história. Ele é o descendente que cumprirá a promessa que Deus fez lá atrás, de abençoar todas as famílias da terra. Jesus é essa pessoa, é Ele que vai cumprir essa promessa. Sabe, se nós podemos ver isso na genealogia de Jesus, nós podemos crer e confiar que Deus prometeu e Deus vai cumprir. Porque Ele fez isso com o seu Filho, e Ele vai fazer isso conosco. Deus tem promessas para nós. A Bíblia está recheada de promessas que Deus fez para nós como povo de Deus. Então nós podemos crer que Deus vai cumprir, que Deus vai cuidar. A Bíblia toda e a genealogia de Jesus é uma grande demonstração disso. Com Davi, Deus prometeu, lá em 2 Samuel 7,13, que ele construiria uma dinastia para Davi. Davi, ele queria construir um templo para Deus. E aí Deus fala, olha Davi, você quer construir um templo para mim? Uma casa em honra ao meu nome? E aí Deus faz um jogo de palavras, mas quem vai construir uma casa, e aqui casa significa dinastia, vou ser eu que vou fazer uma casa, uma dinastia para você, porque eu vou escolher um descendente, e vou estabelecer o reino dele para sempre. Eu vou escolher alguém dentre os seus descendentes, que vai reinar para sempre, e o reino dele nunca vai terminar. Você sabia que o Brasil, ele tem um herdeiro do reino do Brasil, do império do Brasil? Ele chama Dom Bertrand de Orleans e Bragança. É um senhorzinho, já bem velhinho, mas ele é o herdeiro. Se um dia o Brasil voltar a ser império, ele que vai ser o imperador. Mas você sabe por que ele é o herdeiro do Brasil? Vamos ver se vocês lembram da aula de história. Quem foi o último imperador do Brasil? Quem foi? Não sabem? Dom Pedro II. Tem várias praças, já viu praça aí? Praça Dom Pedro II, Rua Dom Pedro II. Não é só alguém desconhecido não, ele foi o último imperador do Brasil. Então, esse senhorzinho, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, se você for buscar na genealogia dele, você vai ver que ele é descendente de Dom Pedro II. Logo, ele tem direito, se um dia o Brasil voltar a ser um império, a ser o imperador. Jesus também tem esse direito, porque Jesus é descendente de Davi. Jesus tem o direito de ser o rei, por sangue. E esse descendente do rei Davi é esse rei que Deus falou lá atrás, que reinaria para sempre. Jesus está vivo até hoje, e continuará vivo e reinando para sempre. Então Jesus é o cumprimento dessa promessa de Deus. Uma outra coisa importante que nós vemos na genealogia de Jesus é a respeito do tempo de Deus. Perceba, quantas pessoas passaram, quantas gerações existiram e passaram até chegar Jesus. No versículo 17, Mateus vai falar que houveram 3 períodos de 17 gerações, de 14 gerações, perdão. De Abraão até Jesus foram 3 períodos de 14 gerações, 72 gerações até chegar Jesus. Sabe o que isso mostra para nós na teologia? Nós chamamos isso de providência de Deus.
porque foram pessoas que nasceram, viveram, muitos fizeram coisas ruins, fizeram maldades, mas o propósito de Deus aconteceu com a vinda de Jesus. Paulo vai chamar isso de plenitude dos tempos. Lá em Gálatas ele diz o seguinte: mas quando chegou o tempo certo, ou em outras versões, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Essa expressão, plenitude dos tempos, providência, ela quer dizer que Deus conduz a história, Deus conduz os acontecimentos para cumprir os seus planos. Por mais que as pessoas escolham e decidam fazer coisas que são contrárias à vontade de Deus, a soberania de Deus conduz todas as situações. Deus está no controle, não há nada que fuja do controle de Deus. As cozinheiras aí de plantão, o que vocês podem me dizer? O que acontece se você fizer uma massa de pão e você não deixar ela descansar? O que acontece com a massa? E eu já colocar ela para assar, o pão vai ficar, a gente chama de batumado, né? Não vai crescer, vai ficar achatado, a massa não vai cozinhar direito, vai ficar pesado, né? Fica aquele pão não muito pesado. Deixar descansar é aquele tempo que a gente deixa o fermento agindo para que a massa cresça, para que ela fique leve. Então veja bem, nós precisamos confiar no controle de Deus, na soberania de Deus, na condução de Deus, no tempo de Deus. Deus, ele tem o tempo certo. Deus não enviou Jesus logo depois que ele fez a promessa a Abraão. Não, demorou um tempo, muito tempo. Mas isso aprove porque estava dentro do plano de Deus. De se revelar a um povo, de construir um relacionamento com esse povo, e daí no tempo certo, na plenitude dos tempos, ele enviou Jesus. Tudo tem o tempo de Deus. Um outro ponto também que a gente vê aqui na genealogia, que é importante, é sobre a misericórdia de Deus, sobre a graça de Deus. Eu li aqui um ascendente de Jesus chamado Manassés. Manassés foi um rei do povo de Deus, e se você buscar a história dele lá em 2 Crônicas 33, você vai descobrir que Manassés foi um dos piores reis que o povo de Deus teve. Ele foi idólatra, ou seja, ele não manteve fidelidade ao Senhor, ele se engraçou com outros deuses, ele foi profanador do templo, fez sacrifícios que não deveria no templo de Deus, colocou imagens de escultura de outros deuses no templo de Deus, ele construiu outros altares a diversos deuses. Ele não só fez isso, mas ele incentivou o povo a buscar se afastar de Deus, a não buscar o Senhor. Ele praticou feitiçaria, realizou adivinhações, fez magias, sacrificou os seus filhos para outros deuses, e fez coisas perversas. Ou seja, aquela aliança que Deus fez com Abraão, e que ele disse: olha, Abraão, todos os seus descendentes vão ter um relacionamento especial comigo, e eu vou manter essas minhas promessas. Esse descendente, ele rejeitou a aliança que Deus havia feito com Abraão. Mas sabe o que é bonito na história de Manassés? É que ele foi preso e levado prisioneiro para uma outra terra, e lá nessa terra, ele se arrependeu,
confessou os seus pecados e pediu a Deus misericórdia. Reconheceu que Deus era o único Deus. E sabe o que Deus fez? Deus permitiu que ele voltasse. Nós vemos nessa história o quanto a graça de Deus, ela permeou toda a ascendência de Jesus, toda a genealogia de Jesus, do início ao fim, ou seja, do início com Abraão e ao fim com Jesus. Tudo isso é uma proclamação da graça de Deus, do quanto Deus é misericordioso. Aqui existem diversos outros pontos que a gente pode ver sobre a graça e misericórdia de Deus. Por exemplo, Salomão, ele foi filho de Davi com Batseba, que foi uma mulher de uma outra pessoa, e Davi se engraçou, adulterou e conspirou para matar o marido, para tomar a mulher para si. Um rei que foi conhecido na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus, teve uma atitude dessas. Mas Deus foi gracioso, Deus foi misericordioso. E por fim, o último ponto aqui sobre a linhagem humana, sobre a história humana de Jesus, eu quero falar sobre 4 mulheres que estão incluídas na genealogia de Jesus. Naquela época, a genealogia, ela era contada única e exclusivamente por meio dos homens. Mas aqui na linhagem de Jesus, na genealogia de Jesus, nós vemos 4 mulheres incluídas: Tamar, Raabe, Rute e Batseba. E eu quero falar apenas de 2 aqui, porque as histórias são muito longas. Mas Raabe, além de ser uma mulher, o que para aquela época era uma coisa assim muito, talvez escandalosa, mas ela, além disso, ela era estrangeira, e foi uma prostituta. Mas ela decidiu confiar em Deus. Na época que o povo estava entrando na terra de Canaã, ela ajudou o povo de Deus numa vitória muito importante. E ela confessou e disse: olha, o povo de Deus é o meu povo agora. Eu me identifico com o seu Deus. Ruth falou a mesma coisa. Olha, o Deus de Israel agora é o meu Deus. Eu quero fazer parte dessa aliança que Deus fez com o seu ascendente Abraão. Essas 2 mulheres, elas foram estrangeiras, ou seja, elas não eram do povo de Deus propriamente, mas foram acolhidas, foram aceitas, foram abraçadas pelo povo de Deus, foram abraçadas por Deus. Isso nos mostra, irmãos, que Deus quer a inclusão de todos na sua família. Não existe ninguém que tem uma marca negra que nunca vai poder entrar no povo de Deus. Deus quer e acolhe a todas as pessoas. Todos são bem-vindos no reino de Deus, desde que confiem na pessoa de Jesus. Raabe e Ruth foram essas mulheres que confiaram no Senhor, buscaram entregar a sua confiança em Deus, buscaram entregar a sua vida aos cuidados do Senhor, e entraram, estão na genealogia de Jesus. Mas existem diversas histórias na linhagem da parte humana de Jesus, mas eu quero falar agora sobre a linhagem divina, a história divina. E como a gente viu aqui, a partir do versículo 18, existem acontecimentos importantes aqui que eu preciso falar para vocês. O primeiro deles é sobre a concepção virginal de Jesus, e é importante que a gente relembre isso e fale isso,
porque Jesus não foi apenas um ser humano comum que viveu. Jesus também tinha algo muito especial nele, que foi essa semente divina. Jesus nasceu de uma mulher, Maria, mas Jesus não teve um pai humano. O texto aqui, versículo 18, vai dizer que Maria se achou grávida pelo poder do Espírito Santo. Isso é muito importante nós falarmos ainda hoje, não foi história da carochinha. Jesus nasceu de uma mulher, mas a concepção foi feita pelo poder do Espírito. Isso é um cumprimento da profecia lá feita em Isaías. Por exemplo, aqui no versículo 23, Mateus ele relembra essa profecia, ele fala: vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho. A virgem ficará grávida. Isso foi um milagre, e milagres não se repetem. Aconteceu uma vez, nunca mais vai acontecer. Então hoje, não tem como uma moça virgem ficar grávida espontaneamente. Aconteceu uma única vez, que foi com Jesus. E qual a importância de entender isso? É porque Jesus é Deus. Jesus é ser humano, mas Jesus também é Deus. No Natal nós relembramos a fusão do céu com a terra, do divino com o ser humano. Deus entrando na história, Deus vindo habitar com o ser humano. Isso é o Natal. E eu quero ver aqui agora com vocês sobre os 3 nomes que Jesus tem, que são falados aqui nesse trecho de Mateus. O primeiro, obviamente, é Jesus. Jesus, ele é uma tradução do grego do hebraico para o grego do nome Josué. Josué é o nome grego, é o nome hebraico de Jesus. Esse nome Josué, Jesus, ele significa Deus, e Yahvé é salvação. E é isso que fala aqui, por exemplo, no versículo 21. Ela terá um filho, o anjo está falando para José, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Isso mostra para nós a missão de Jesus. Jesus não veio apenas para nos dar uma aula de ética, Jesus não veio apenas para fazer milagres, para curar as pessoas, Jesus não veio apenas para isso. A missão de Jesus, a principal missão de Jesus, era salvar o povo dos seus pecados, era trazer a salvação de Yahvé, mostrar às pessoas que Deus salva. Foi para isso que Jesus veio. O segundo nome que a gente vê aqui nesse trecho é o nome Cristo, que na verdade não é um nome, mas é um título. Cristo é a tradução grega de Messias, e Messias significa ungido, escolhido. E isso nos traz à memória o ato de ungir, que nós vemos em alguns momentos no Velho Testamento, no Antigo Testamento. Porque o ato de ungir, ele demonstrava que aquela pessoa, aquele objeto que estava sendo ungido, ele estaria sob a dedicação exclusiva para Deus. Ele era para uso exclusivo de Deus. Quando Moisés termina de construir o tabernáculo, e fazer todas as peças necessárias para o culto, ele unge todas aquelas peças com um óleo especial. Você sabia que o ato de ungir também, ele era aplicado em pessoas?
reis foram ungidos, sacerdotes foram ungidos e profetas também foram ungidos. Saul e Davi foram ungidos reis em Israel. Os sacerdotes, eles, antes de praticarem o serviço a Deus, antes de eles entrarem lá no templo e fazerem as ofertas, eles eram ungidos. E os profetas, alguns deles também foram ungidos. Eliseu, por exemplo, foi ungido profeta para Deus. Todas as vezes que alguém era separado para um serviço especial para Deus, ou para mostrar que ele estava dedicando exclusivamente a Deus, essa pessoa era ungida. E Jesus demonstrou isso de uma maneira perfeita, porque ele foi o supremo exemplo de como o ser humano pode se dedicar a Deus exclusivamente, pode colocar todo o seu serviço para o Senhor, para buscar a vontade dele. E Jesus é, por excelência, o rei, o profeta e o sacerdote. Jesus encarna essas três figuras que foram muito importantes para o povo de Deus, o povo de Israel. Ele é o Messias, ele é o ungido de Deus. Jesus uma vez falou: olha, eu tenho uma comida aqui, quando ele estava conversando com os seus discípulos, e a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A comida aqui é, olha, o que eu preciso para viver, o que eu preciso para ter vida, é o alimento, é fazer a vontade de Deus. Por fim, Jesus também é chamado do Emanuel. E aqui o texto já fala que Emanuel significa Deus conosco. Existem diversas religiões no mundo. Algumas às vezes com mais seguidores do que os cristãos. Existe o hinduísmo, enorme na Índia. Existe o budismo, e muitas dessas religiões, elas trazem conceitos éticos de uma vida boa. O budismo, por exemplo, ele prega que as pessoas precisam se aperfeiçoar para serem melhores cada vez mais. Você precisa tratar bem o seu próximo. Olha que bonito. Mas a única que fala que Deus veio habitar com o ser humano foi o cristianismo. E é por isso que eu sou cristão. Porque nas outras, todos os seus líderes que fundaram, morreram, e acabou por aí. Mas nós temos o grande privilégio de anunciar que Deus habitou com o ser humano. O Criador de todas as coisas esteve entre nós. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Existe uma canção que fala o seguinte, uma canção bem antiga, que o meu pai colocava para a gente ouvir, dizia o seguinte: descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Deus habitou entre nós, e hoje Deus vive entre nós. Meus irmãos, a linhagem humana de Jesus nos mostra que Deus cumpre o que Ele prometeu, que existe o tempo de Deus, e nós temos que aguardar esse tempo, que tudo que existe é fruto da misericórdia e da graça de Deus, e que Deus quer a inclusão de todos na sua família.
E a linhagem divina de Cristo nos mostra que Ele veio para nos salvar dos nossos pecados, que Ele era o Messias prometido, o ungido de Deus, e que Ele é o Deus conosco. Amém? Vamos orar? Ó Senhor Deus, te agradecemos pela vinda de Jesus. É tão bom, Senhor, nós lembrarmos todos esses aspectos de quem Jesus, do que Jesus veio fazer, do que Jesus cumpriu, de quem Jesus é, o Deus conosco, o teu Messias, aquele que veio nos salvar. Obrigado, ó Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelas promessas cumpridas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor conduz todas as coisas. Obrigado porque o Senhor nos aceita e o Senhor quer ver todos na tua família. E que nós, como tua igreja, como teu povo, anunciemos essa maravilhosa notícia a todas as pessoas. É isso que nós oramos no nome de Jesus. Amém.